Gênesis 4, versículo 1, 2, 25 e 26. Amém? Está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque ela dizia: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Alguns anos atrás, quando alguém se perdia, essa pessoa tentava buscar retornar ao ponto inicial, para que dali ela pudesse, de alguma maneira, encontrar o caminho correto e então chegar aonde desejava. Alguns anos atrás, quando alguém se perdia, essa pessoa buscava retornar ao ponto inicial, para que a partir daí ele pudesse então encontrar o caminho correto e chegar aonde ele desejava. Com o avanço da tecnologia, as pessoas hoje não têm mais essa preocupação de precisar retornar ao ponto inicial, porque você tem aí nas mãos um GPS e ele refaz a rota e você continua como se não houvesse perdido, ou como se nunca tivesse se perdido. Porém, em relação à Bíblia Sagrada e o próprio Deus, parece que Deus não trabalha com um GPS e não espera que eu refaça a minha rota sem que perceba que eu esteja perdido. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos lembrar de onde nós caímos e retornar ao início, para que a partir então desse retorno ao início, nós possamos então fazer o caminho correto, o caminho que vai nos fazer chegar aonde devemos chegar. Bom, quando eu penso nisso, e esses dias têm sido dias que eu tenho refletido sobre essas coisas, eu fico me perguntando como é que o homem chegou ao estado que chegou da banalização da vida, e de como hoje o homem, e digo homem de uma forma geral, a humanidade, se vê tão enrolada nos seus delitos e pecados, que parece que às vezes a gente olha para a sociedade, para a humanidade de forma geral, e a impressão que a gente tem é que não tem mais jeito. A gente percebe claramente a banalização da vida, e se a gente for fatiando aí os últimos acontecimentos e a situação que a gente já vive aí há mais de um ano com a pandemia, nós percebemos claramente que o mundo está dividido de uma maneira muito triste e frustrante, mediante a tantos acontecimentos ruins que nós temos observado. Quando a gente tenta refletir como o mundo se encontra, você encontra uma fatia da sociedade
que banaliza a vida quando decide viver abaixo daquilo que foi criado para viver. Ele vai se inferiorizando, não se permite ser o que foi criado para ser, e quando chega ao extremo da inferioridade que vive, acaba tirando a própria vida, como se a vida não valesse absolutamente nada. Nós temos essa fatia das pessoas que vão se perdendo dentro de si mesmas, sendo alcançada pelas doenças psicossomáticas, a doença do século, e vão se envolvendo e se enrolando dentro delas mesmas até chegarem à conclusão de que a sua vida já não tem mais sentido nenhum. Ela começa a achar que ela é um peso para os outros, que a vida dela não tem mais nenhum sentido e que continuar vivendo é atrapalhar a vida do outro. E aí chegam ao extremo de tirar a própria vida, como se a vida nada fosse. Nós temos uma outra fatia da sociedade que Pedro chama dos desenfreados. Aqueles que banalizam a vida quando a vivem de qualquer maneira. Vivem do jeito que acharem que devem viver. E Pedro diz que vivem desenfreados nas suas iniquidades, nas suas concupiscências, praticam todos os tipos de atrocidades, com eles mesmos ou com os outros, e buscam a Deus por um simples alívio, e não por desejarem de Deus o seu governo, e que Ele então o direcione numa direção correta. A gente vê pelos últimos acontecimentos as pessoas usando muito a questão do ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz no último dia, no último momento, e muita gente se apega a essa ideia do ladrão da cruz para viver do jeito que quer, porque no último momento, no último suspiro. Só que o ladrão da cruz é uma exceção e não uma regra. E todas as vezes que a gente citar o ladrão da cruz, lembre que tinham dois. E um só queria o livramento, que era o da esquerda, que olhou para a situação e disse: Jesus, tu pode descer daí e me tirar daqui também. Não era um ladrão que queria ser redimido, era um ladrão que queria ser livre daquela situação para voltar a ser ladrão. Algumas pessoas vivem uma vida desenfreada, e quando vem a situação em que elas estão, elas clamam ao Deus do livramento e não da salvação, porque elas querem ser livres daquele momento em que eles estão enrolados e não vê outra saída. Mas assim que a porta se abre e o livramento acontece, eles então tornam a viver da maneira que estavam vivendo anteriormente aquela situação. Nós temos a fatia dos desenfreados, que vivem fazendo e vivendo do jeito que querem, dizendo que devem aproveitar a vida e esperando que no último momento Deus tenha misericórdia deles. Nós temos uma terceira fatia dentro dessa banalização da vida, que é os que se acham altivos demais. E com isso eles entendem e pensam que pode menosprezar todo mundo, pisar em todo mundo, e vivem como se fossem, ou como a própria Bíblia diz, tendo o seu ventre como seu Deus. São amantes de si mesmo, sua opinião é a única que vale, seu achismo está acima do que os outros pensam, e alguns, quando chegam ao extremo, se acham no direito de até matar o outro.
que não concorda com a maneira que ele pensa, ou porque não quer mais ficar naquele relacionamento, ou porque simplesmente não concorda com o modo de vida que ele leva. E todas as vezes que eu penso nessas coisas, e eu vejo as pessoas caminhando, enroladas em um monte de coisa, tirando a própria vida, morrendo de forma tosca, ou simplesmente matando outros como se a vida não fosse nada. A pergunta que vem na minha cabeça é sempre essa: aonde o homem errou? Aonde a humanidade vem errando, a ponto de olharem para a vida e a vivê-la, ou abaixo do que deveria viver, ou de forma desenfreada, ou achando que são a última Coca-Cola do deserto. Aonde a humanidade errou? A humanidade erra por não voltar ao início, mas por viver tentando refazer as rotas, por viver tentando dar o seu próprio jeito e achar o seu próprio caminho e não retornar à origem. Quando a gente busca voltar ao início, a gente encontra Gênesis. E a gente percebe aqui onde tudo começou a dar errado. E a gente percebe, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 13, que as coisas começam a dar errado quando a mulher dá ouvido à serpente. E ela se permite viver com outras vozes dando direção à vida dela, e não a voz do Criador. E todas as vezes que outras vozes, que não seja a voz de Deus, começa a guiar o homem, esse homem caminha para a morte. Esse homem caminha para o pecado. Esse homem caminha para distante daquilo que Deus tem para a sua vida. E é claro que a mulher faz em Gênesis o que os homens fazem hoje. O que aconteceu? Disse Deus à mulher. E ela diz: a culpa é da serpente. Ela me enganou e eu comi. E é muito fácil, e até de uma certa forma ela tem razão. A serpente a induziu ao erro, mas não a obrigou a comer. E a vida sempre será dessa maneira. Você terá vozes que te induzirão ao erro, mas que não podem te obrigar a errar. Tiago diz que as pessoas só são tentadas naquilo que elas desejam. Você sempre será levado a ouvir algumas vozes que vão te direcionar a lugares e a situações em que Deus jamais te colocaria. Mas você não é obrigado a estar lá. Eu costumo dizer que o diabo prepara o prato, mas ele não pode te obrigar a comer. Sempre haverá uma escolha. Sempre haverá uma escolha. Sempre haverá uma escolha. E quando você escolher de forma errada, não culpe alguém pela escolha que você fez. Se jogue diante de Deus e confesse que você errou. Não há perdão para quem justifica o seu erro no erro do outro. Há perdão quando eu me arrependo do que eu fiz e reconheço a escolha foi minha. Mesmo influenciado ou não, me deixando levar ou não, a escolha foi minha. Eva erra. Põe a culpa na serpente. Isso não a livra da disciplina. E Deus então a disciplina a dores de parto.
até o momento ela ainda não tinha nome. Se você reparar, do capítulo 1 ao capítulo 3, em que o homem é criado, Eva então não tinha nome ainda. Ela era chamada de mulher ou de varoa, porque do varão foste tirado. Depois que eles pecam e eles são expulsos do paraíso ou do jardim, versículo 20, Deus diz que Adão olhou para ela. E aí diz para ela, teu nome agora será Eva, que quer dizer aquela que vive, ou mãe da vida, ou mãe dos viventes. E a partir dali eles começam uma vida fora daquilo que Deus havia preparado para eles inicialmente. E Eva vai começar a gerar. Eu não quero me prender ao significado dos nomes. Eu quero me prender ao que simboliza cada um desses filhos. O fato da Bíblia representar aqui, mostrar que Eva teve 3 filhos inicialmente, não significa que eles eram os únicos filhos que ela tinha. A Bíblia resume a história. É um resumo. E ela vai citar 3 filhos de Eva: Caim, Abel e Sete. Os significados dos seus nomes no momento não tem importância, mas o simbolismo deles é o que eu quero que você medite, reflita. Quando Eva recebe esse nome, ela passa a ser conhecida como aquela que vive, a vida, a mãe dos viventes. E ela vai gerar um primeiro filho. O nome dele é Caim. Você leu comigo o texto e você vai perceber que quando ela percebe que a criança que nasce é um varão, ela dá um grito: alcancei um homem, sou mãe de um varão, adquiri um menino. Talvez pelo fato dela ter ouvido a profecia do Éden, que dizia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E talvez ela imaginando que sobre Caim se cumpriria essa profecia, ela se alegrou tanto, a ponto de dar um grito dizendo: alcancei um varão. Outros até levam essa ideia imaginando que até ali ela só tinha tido filhas mulheres. Por isso ela grita: agora eu tive um filho varão. A verdade é que Caim representa a expectativa, porque logo depois ela tem Abel e ela já não diz mais nada sobre Abel. Então toda a expectativa que ela tem está colocada sobre Caim. Embora o nome signifique aquisição, Caim representa a expectativa de Eva. Ela coloca todas as suas expectativas em Caim, em que Caim será aquele que vai lhe conduzir de volta ao jardim, esmagar a cabeça da serpente. É uma expectativa no coração dela. Logo depois ela gera Abel. Já não tem mais tanta expectativa quanto. Mas quando nós olhamos para a história, percebemos que Abel simboliza a fé. Embora o seu nome signifique sopro ou vapor, Abel simboliza a fé. Ele está em Hebreus 11:4 como um dos heróis da fé. E que pela fé agradou a Deus a tanto de receber testemunho do mesmo. Se Caim representa a expectativa, Abel representa a fé. E aqui há uma ideia interessante, porque todas as vezes que Eva, a vida, coloca a expectativa em algo em que Deus não está, quem acaba morrendo é a fé.
Glória a Deus. Todas as vezes que eu coloco expectativa em algo em que Deus não está, quem acaba morrendo é a fé. Ela coloca uma expectativa em Caim, e é este Caim que vai matar Abel. Se Caim representa expectativa e Abel representa a fé, toda vez que eu coloco a minha expectativa em algo em que Deus não está, quem acaba morrendo é a minha fé. Pode perceber que a maioria das pessoas que abandonam a Deus não o abandonam por problemas espirituais. O abandonam por colocar expectativa em pessoas, lugares e situações em que Deus não estava lá. E todas as vezes que essa expectativa é frustrada, porque a frustração é filha da expectativa, e todas as vezes que a expectativa é frustrada, é a minha fé que é abalada. É a minha fé que acaba perdendo. O meu desejo de sair da casa de Deus, o meu desejo de abandonar o relacionamento, o meu desejo de nunca mais fazer o que eu fazia antes, porque o que eu fazia antes foi frustrado por alguém em que eu coloquei as minhas expectativas. As pessoas são abaladas emocionalmente quando se frustram. E por não saberem lidar com a frustração, culpam Deus. E a pergunta é sempre essa: por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não interviu? Por que Deus não tomou a frente? Por que Deus não chegou primeiro? E às vezes Deus pergunta para nós, só que a gente não ouve. Por que você não me perguntou antes? Glória a Deus. Por que você não esperou eu falar antes? Por que você não esperou a resposta antes? Por que você se alegrou antes da resposta? Agiu antes de eu falar? Fez antes de eu te mostrar a direção, e agora a sua frustração faz com que você culpe o único que não é culpado por isso. Oh, glória a Deus. Quando as nossas expectativas são frustradas, é a nossa fé que morre, e Deus vira o principal culpado de tudo que acontece. A verdade é que se você é um pai ou uma mãe e entrega para o seu filho um quarto bem arrumado e sai, e quando você volta, o quarto está desarrumado, a culpa é de quem? A culpa é de quem? O pai não tem nada a ver com isso. O pai deixou o quarto arrumado, deixou a cama pronta, deixou tudo no seu devido lugar. O filho bagunça, e geralmente filho bagunceiro não arruma. Ele quer que o pai arrume a bagunça que ele fez. E a gente vive uma vida bagunçada esperando que Deus arrume. Quem não faz manutenção de fidelidade vive pedindo perdão. Quem não faz manutenção de fidelidade vive pedindo perdão. Parece que quem aprendeu a pedir perdão já não tem mais prioridade em ser fiel, porque ele aprendeu que é só pedir perdão. Glória a Deus. Só que todas as vezes que a gente vive sem cumprir os princípios que Deus estabeleceu, nós viveremos mendigando milagres. Socorro, providência, porque a gente vive bagunçando o nosso quarto, esperando que o Pai arrume. Oh, glória.
Quando nós olhamos para a vida de Eva, ela perde 2 filhos de uma vez só. A expectativa, Caim anda fugido. O texto diz no capítulo 4 que como um vagabundo ele anda fugitivo. E perde Abel, que morreu e o seu sangue clama por justiça. Você imagina o coração dessa mãe, sabendo que um filho foi morto pelo outro, e que agora o outro anda fugido e ela não sabe onde está. Olha as consequências que a vida traz para a gente quando a gente permite que outras vozes, que não seja a voz de Deus, guiem os nossos passos. De uma hora para outra ela tinha tudo e agora não tem mais nada. Está frustrada. A fé está lá embaixo. Parece que não tem mais jeito para ela. Ela já tem a culpa de ter dado ouvido à serpente e ter sido expulsa de lá. Agora ela tem que carregar mais a culpa de ter um filho assassinado pelo irmão e um outro filho fugido. Você não vê Deus nessa história. E é interessante abrir um parêntese aqui. E eu não sei se você percebeu, mas o primeiro assassinato na Bíblia foi um irmão matando o outro depois do culto. E o único que ficou preocupado com a história foi Deus. Me parece que a história se repete todos os dias. É alguém se preocupando em ser melhor do que o outro, mesmo depois de sair de um culto. É alguém escolhendo viver uma vida má, mesmo depois de sair de um culto. É alguém escolhendo viver uma vida ruim, mesmo depois de ouvir Deus falar com ele no culto. Sabe uma coisa que me chama a atenção no capítulo 4? É Deus dizer que Abel é bom, mas na hora de conversar, ele conversar com Caim. Quantas vezes eu li esse texto me perguntando, por que Deus não falou com Abel? Se liga, Abel, teu irmão quer te matar. Por que Deus não deu livramento? Se ele era o bonzinho da história, por que Deus não foi atrás dele? Por que Deus foi atrás de Caim? Você percebe como esse Deus é rico em misericórdia? É profundo no seu amor. Que a gente erra, faz as escolhas erradas, pratica o que não deve, e ele mesmo assim vem atrás de nós. Este culto não foi você que veio, foi Deus que veio atrás de você, te dando mais uma oportunidade de entender que a vida é um dom que Ele te deu. Não jogue ela fora. Oh, glória a Deus. Eva está arrebentada, porque ela ouviu outra voz que não era a voz de Deus. Só que aí o versículo 25 fala algo maravilhoso. O texto diz que Adão conhece Eva novamente. E quando Adão conhece Eva, ela gera o terceiro filho. O terceiro filho que ela tem, agora ela já não grita, eu adquiri. Ela aprendeu com as perdas. Aprendeu que não se deve colocar expectativa em lugares e pessoas que Deus não está. Quando ela tem Caim, ela grita, eu adquiri. Só que agora quando ela tem 7, ela diz, Deus me deu.
ela aprendeu com as percas. Ela aprendeu que quando as minhas expectativas são geradas em mim, eu perco pelas frustrações da vida, a minha fé é arrebentada. Mas quando as minhas expectativas estão em Deus, Ele é poderoso para me fazer recomeçar. Ela olha para aquele menino e diz: seu nome será Sete, porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Se Caim é símbolo de expectativa e Abel é símbolo de fé, Sete é símbolo de recomeço. E em Deus, até os frustrados podem recomeçar. Em Deus, até os perdidos podem recomeçar. Em Deus, até os que vivem uma vida abaixo da mediocridade, se colocarem a expectativa nele, eles podem recomeçar. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Seja a boca de Deus para essa pessoa do seu lado. Diga para ele: em Deus há recomeço. Em Deus há recomeço. Oh, glória a Jesus. Em Deus nós podemos recomeçar. Quando nós colocamos as nossas expectativas nele, Ele pode nos ajudar a fazer diferente. Ela agora coloca as suas expectativas em Deus e diz: Deus me deu outro filho. E aí o versículo 26 vai dizer que esse filho, esse novo filho que Deus deu a ela, ele tem um outro filho chamado Enos. E a partir de Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. O que Eva aprende é que se eu tentar nas minhas próprias forças, eu vou terminar frustrado. Mas se Deus me der uma oportunidade para recomeçar, eu vou fazer do jeito certo. E agora eu não vou fazer com a força dos meus braços, eu vou trazer Deus para dentro do projeto, da situação, daquilo que eu desejo. Eu não quero viver a minha vida quebrando a cara, colocando expectativas em coisas que vivem dando errado. Eu quero que Deus me ajude a recomeçar da maneira que Ele seja glorificado. Oh, glória a Deus. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra invocar. A palavra invocar para mim é interessante demais. Porque quando você vai buscar a origem dela no hebraico é clamar em voz alta. Mas ela tem um prefixo, que é o prefixo in, que no latim indica dentro. A ideia da palavra invocar é chamar em voz alta para dentro. Quando eles começam a decidir ter Deus na sua vida, eles não oram, eles não clamam, eles invocam. Invocar ali é eles dizer: Deus, eu quero o Senhor dentro. Eu quero o Senhor dentro da minha história, eu quero o Senhor dentro da minha casa, eu quero o Senhor dentro da minha vida, eu quero o Senhor dentro da minha família, eu quero o Senhor dentro dos meus negócios. Eu vi o que pode ser uma vida sem Deus e eu não quero que a minha vida termine como a vida de pessoas que não têm Deus. Eu quero o Senhor dentro da minha história. Quando você entende a importância da palavra invocar, depois com calma em casa, você compare o capítulo 4, antes de invocar ao Senhor, a descendência de Caim, e depois você vai para o capítulo 5, a descendência de quem invocava o Senhor, que é a descendência de Sete. Você vai ver que o que nasceu de Caim foram homens vagabundos. O que nasceu de Caim foram assassinos. O que nasceu de Caim foram perversos, adúlteros, malignos, distantes de Deus.
Mas quando você vê o capítulo 5, da geração que invocava o Senhor, dentre tantos homens que nasceram, no versículo 22, nasceu Enoque. Glória a Deus. Um homem que andava com Deus e Deus o tomou para si. Na geração dos que invocavam a Deus, nasceu Matusalém. O homem que mais viveu na história bíblica. Na geração dos que invocaram a Deus, nasceu Noé. O homem que foi usado por Deus para preservar a vida. Todos esses três homens, Noé, Matusalém e Enoque, são símbolos de vida. O que Enoque simboliza? Vida espiritual. O que Matusalém simboliza? Vida abundante. O que Noé simboliza? Vida eterna. Quando eu invoco a Deus, então chamo Deus para dentro da minha história, Ele me dá vida espiritual, Ele me dá vida abundância, e no final Ele me dá vida eterna. É isso que Deus tem para aqueles que invocam o seu nome: vida espiritual, vida abundante e vida eterna. É o desejo de Deus que a gente volte ao início e que nenhuma outra voz, oh glória a Deus, conduza a nossa vida que não seja a voz do Todo-Poderoso. Oh aleluia. E o texto diz: eles invocaram ao Senhor. Fique de pé. A vida se resume a isso: escolhas, expectativas, fé e recomeço. E só tem um jeito da gente recomeçar de maneira correta: invocando o Senhor. Eu quero lhe convidar esta noite que a gente faça isso. Que a gente invoque o Senhor. E invocar nada mais é que chamar Ele para dentro. O texto de Apocalipse diz isso, de uma igreja que Deus estava do lado de fora. E Ele dizia: este estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Sabe, você conhece um louvor que diz que o carpinteiro está batendo a porta, e é baseado nesse texto de alguém que Jesus batendo a porta da igreja. E o que era esse bater na porta? Era mensagem. Quando Jesus estava dando a mensagem através daquela carta, Ele está dizendo: ouça o som. Essa mensagem sou eu batendo a porta. Essa palavra sou eu batendo a porta. Essa mensagem sou eu falando dentro do seu coração para que a porta seja aberta e eu possa entrar e você recomece da maneira correta. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Por favor. Eu não quero que você ore. Nós já fizemos isso hoje. Eu não estou te convidando a clamar. Nós já fizemos isso hoje. Eu estou te convidando a invocá-lo. Eu quero mais que o Senhor vá só aonde há um parente meu. Eu quero mais que Ele resolva a minha situação. Eu quero Ele dentro da minha vida, dentro de tudo o que eu fizer, dentro de tudo o que eu fizer,
Eu quero ver a mão do Senhor, o cuidado de Deus, a direção do Espírito Santo, para que eu não viva me frustrando com coisas em que Deus não abençoou. Oh, aleluia. Feche os teus olhos e faça isso por alguns minutos.